Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Canal Luz no Fim do Túnel. Aqui Hélder de Araújo, fazendo um comentário, lançando alguma luz sobre a provável retomada do estado de guerra do Estado sionista de Israel contra o povo palestino. Os Estados Unidos rapidamente deram seu total apoio de uma forma praticamente automática ao interesse do lobby sionista na sua guerra, perpetrada a partir de uma false flag, um ataque de falsa bandeira do dia 7 de outubro, ataque este que foi todo ele conjugado com os próprios interesses do gabinete de seu primeiro-ministro, Bibi Netanyahu. Os americanos sabiam que havia esse ataque, a CIA sabia, o MI6 sabia, o Mossad sabia, o Sr. Bibi sabia, e naturalmente utilizaram o ataque para justificar o ataque maciço da faixa de Gaza, primeiro na parte norte e agora o próximo passo após o encerramento aí do cessar-fogo e do alívio temporário conseguido pelo grupo guerrilheiro Hamas, no sentido de soltar alguns reféns, conseguir também que o Estado sionista de Israel solte alguns né, dos milhares de palestinos presos ali em suas prisões, em suas masmorras. Mas o que eu queria enfocar mais aqui é como que se deu o apoio incondicional e automático dos Estados Unidos aos interesses do lobby sionista, lobby esse que controla boa parte tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano, como também controla boa parte do sistema jurídico, policial, militar e, sobretudo, financeiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisava de um novo tipo de manchete, né, que desviasse a opinião pública do fracasso, por que não dizer da derrota norte-americana na Ucrânia. Os Estados Unidos demoveu grandes esforços no sentido do envio de grande quantidade de armamento e de dinheiro para o governo do senhor Volodymyr Zelensky, o que também não foi absolutamente capaz de fazer o propalado game changer, né, daquele regime esse que é totalmente manipulado pelo próprio Estados Unidos, né, e foi usado para fustigar a Rússia, já que a Rússia é o grande inimigo geopolítico dos ingleses e, portanto, dos norte-americanos, já que hoje o Reino Unido é também um país controlado em boa parte pela política norte-americana, a qual se adequa e de maneira também automática. Então, os Estados Unidos precisavam de desviar a opinião pública para este fracasso, esta derrota na Ucrânia. Não se sabe exatamente o que vai acontecer ali, mas tudo é previsível, no sentido de que a Rússia vai consumar aquilo que ela já conquistou na Crimeia, em Donetsk, Luhansk, Kharkiv, né? E no sentido dessas regiões que têm maioria russa, e a probabilidade de que ela consolide suas posições no sentido do ganho militar, e também é possível também que abra novas frentes de combate, uma vez que as forças armadas ucranianas estão falidas, estão esgotadas e as perdas são incomensuráveis, né? Já se sabe das perdas ucranianas da ordem aí de 1.200.000 baixas. Quando você fala baixas, você está considerando mortos, feridos, que deserdaram, que fugiram, que se entregaram ou que estão feitos prisioneiros pelos russos, enfim, baixas são as forças que não podem mais lutar, né?
E dessas baixas, você tem aí uma certa quantidade aí de pelo menos 400.000 mortos. Portanto, a Ucrânia se transformou num grande cemitério de soldados, né, que lutaram um combate completamente desnecessário e inútil apenas para agradar a geopolítica imperialista, globalista, excepcionalista americana. A Rússia continua forte, do mesmo modo como já estava forte antes do conflito, mas é muito provável que a Rússia tenha se fortalecido ainda mais com este conflito, por ativar a sua produção industrial no sentido da guerra e do tipo de guerra que ela também travou, já que a Rússia produz tudo de que ela necessita para o seu próprio desenvolvimento, dependendo praticamente nada hoje do Ocidente. Hoje, o mercado interno e externo da Rússia está mais focado na Ásia e no tipo de acordo que ela tem com a China. Então, os Estados Unidos, necessitando de desviar o foco da atenção midiática pública da Ucrânia, onde ela saiu derrotada, mas saiu também saleiroça, como ela sempre sai, né? Tipo, vamos declarar que está tudo num impasse, que nós estamos vencendo, mas vamos colocar a nossa mídia na guerra de Israel contra os palestinos. Sabemos que toda grande mídia é controlada por 5 ou 6 pessoas apenas. Pessoas essas que estão ali dentro do Vanguard e do próprio BlackRock. Vamos aguardar os próximos acontecimentos ligados ao cessar-fogo, né, que é o fim do cessar-fogo por parte das forças israelenses. É de se prever que, conforme prometeram, vão agir de forma absolutamente brutal, como sempre o fizeram, não é novidade nenhuma. Eles sempre praticaram o genocídio e a limpeza étnica contra o povo árabe palestino. Então, não restou nenhuma outra alternativa ao povo palestino senão a insurgência e o grupo guerrilheiro, né, do tipo do Hamas, para reagir e agir no sentido de atacar aquele que vem lhe causando grandes males por pelo menos um século. Então é de se prever aí que na hipótese de um ataque absolutamente brutal de Israel, também agora ao sul da faixa de Gaza, é de se prever que se fortaleça a coalizão árabe-muçulmana, atualmente liderada em boa parte pelo Erdogan da Turquia. O Irã permanece como um país que não vai se envolver diretamente na guerra, por razões, naturalmente, de aguardar os acontecimentos. No entanto, ele tem meios de prover e de alimentar logisticamente os seus proxies, o próprio Hezbollah, o grupo Houthi, o próprio Hamas. Né? Nós não sabemos como que se vincula o grupo Hamas exatamente com as forças do entorno de Israel. Sabemos que o Iêmen é um forte contendor aí, um forte adversário das forças israelenses. Os gastos de Israel têm sido consideráveis e os Estados Unidos mantêm lá o seu porta-aviões, as suas forças estão estacionadas e isso serve como uma força que coíbe até um certo ponto a resistência. O fato é que eu não acredito que o povo palestino será dizimado, que você não consegue destruir 2.300.000 pessoas e sair impune, que é realmente aquilo que pretende e propaga, inclusive, o gabinete de Bibi Netanyahu. Para ele seria mais simples simplesmente empurrar estas pessoas para os seus vizinhos e que eles deem conta, né, de prover aí, de questão puramente humanitária, este povo que tem sido sacrificado, do mesmo modo que também o povo judeu também já foi sacrificado lá pelos nazistas
na época do Holocausto. Eles adotaram plenamente as práticas nazistas. Aliás, é importante que se diga que o nazismo é uma criação dos banqueiros sionistas. Portanto, sabiam o que estavam fazendo e, uma vez que não conseguiram mais controlar o seu filho bastardo, Adolf Hitler, o qual foi à guerra contra esses mesmos banqueiros e que, no fim das contas, saíram vitoriosos na guerra, embora é importante que se diga, Hitler perdeu a guerra, mas as empresas alemãs e o próprio nazismo venceu. Haja vista que fundaram a CIA, a OTAN, a própria NASA, são todos criações de ex-nazistas reabilitados logo depois da guerra através da Operação Paperclip. Então fiz um vídeo rápido aqui para mostrar como que os Estados Unidos desviou a opinião pública da sua derrota na Ucrânia, trazendo o foco para Israel e a guerra israelo-palestina. E guerra que também, muito provavelmente, ele será novamente derrotado, uma vez que os povos árabe-muçulmanos tendem a se unir e fazer pressão, pois eles controlam as principais rotas de comércio, né? Nas passagens, nos estreitos que passam pelo Irã, pela Turquia, pelo Mar Vermelho, o que dificulta bastante o valor do frete, o seguro do transporte do petróleo aí pelas petroleiras. Daí também a importância da Chevron, das empresas que estão explorando o petróleo na região de Essequibo, possam aumentar a produção de petróleo nesta região que tem sido reivindicada aí pela Venezuela. Aqui no Brasil segue tudo tranquilo. Lula indicou o Dino para o STF, que é absolutamente normal, porque o Dino é uma pessoa muito parecida com o Alexandre, com o próprio Gilmar, com o próprio Fachin, né? É um premiado aí de concursos públicos, de procurador, né, do estado dele, né, no Maranhão, ele que já foi ministro e muito provavelmente ele vai ser mais um, né, ministro do STF e com toda certeza com um perfil muito parecido com aqueles também premiados de grandes concursos públicos, né, para juiz federal, para procurador e etc. Então, quem acha que ele é de esquerda ou que ele é de direita, é importante que se diga, se você acha que o Gilmar, o Alexandre de Moraes, o Fachin e outros são de direita, podem ter certeza que o Dino vai pelo mesmo caminho. Então vamos aí torcer para que o Brasil possa sair deste impasse, né? O país está mais ou menos estagnado, mas sem grandes convulsões sociais. Eu já previ, volto a prever, que o PT e o governo atual não tem ninguém que substitua o Lula futuramente. Então é de se prever uma volta da direita, do próprio bolsonarismo, talvez sem o Bolsonaro, mas com algum outro elemento, que talvez possa ser o Tarcísio, talvez o Haddad também, que o Haddad seria uma espécie de uma ponte, né? Um governo de coalizão ou um governo de frente ampla, que é aquilo que propôs o próprio PT. Então fica mais esse vídeo de reflexões. Espero que vocês curtam o vídeo e tragam mais seguidores para o canal. Então, isso é o que temos para o momento. Obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus.